A paz do Senhor, meus irmãos. Aqui o pastor Mário Sérgio, em mais um devocional do culto matutino. A palavra de Deus no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 5, versículos 7 e 8. Diz assim: O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me ponha no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: Levanta-te, toma o teu leito e anda. Meus amados irmãos, esta passagem bíblica está no contexto do paralítico no tanque de Betesda. Uma passagem que nós comumente ouvimos pregar, uma passagem que comumente nós ouvimos mensagens acerca dela. Mas eu quero destacar nessa manhã apenas um aspecto que pode ser explorado e que vem ao meu coração ser falado acerca dessa passagem bíblica. A Bíblia Sagrada, nesse momento, irmãos, ela destaca, nesses dois versículos que nós lemos, a resposta do enfermo para Jesus e a atitude de Jesus para com o enfermo. Primeiro, a resposta que o enfermo dá a Jesus, aonde podemos refletir sobre a resposta que nós estamos dando ao Senhor. Observe, irmãos, que a resposta do paralítico é uma resposta de total inocência ou falta de conhecimento acerca daquele que estava com ele naquele momento, acerca daquele que lhe fez uma pergunta. Se nós formos ao Antigo Testamento, e nós podemos analisar algumas respostas semelhantes à resposta que esse paralítico deu para Jesus Cristo. Por exemplo, lá no princípio de todas as coisas ainda, no diálogo de Deus com Caim, a Bíblia Sagrada diz que Deus olha para Caim e diz assim: Caim, aonde está Abel, teu irmão? E a Bíblia diz que Caim, de maneira negligente, diz: Senhor, sou eu o guardador do meu irmão? Se a gente for, por exemplo, ao Novo Testamento, naquela passagem de João capítulo 6, onde fala da multiplicação dos pães e peixes, nós vamos ver outro diálogo interessante. Jesus olhando para um dos seus discípulos e dizendo assim: Como vamos alimentar essa multidão? E o seu discípulo respondendo: Senhor, nem 200 dinheiros de pão seria suficiente para que cada um coma um pouco. Então, se você analisa essas duas respostas comigo, você vai ver que tem a ver com a resposta que o paralítico deu a Jesus. Senhor, eu não tenho homem algum que quando a água é agitada me ponha no tanque. Irmãos, sabe o que essas passagens têm em comum? É que são diálogos com Deus. Lembre-se, irmãos, que algo em comum que há na Trindade é que as três pessoas são Deus e possuem os mesmos atributos. E, por sinal, são Deus porque possuem os mesmos atributos. Podem curar, podem fazer qualquer outra coisa. E você vê, ora, a resposta ser negligente, ora, a resposta ser provida de ignorância. Ignorância que eu digo não é falta de educação, mas falta de conhecimento acerca daquele para o qual se está perguntando. Veja, irmãos, uma coisa interessante. É Jesus que está perguntando. Como nós estamos reagindo às perguntas de Deus diariamente? Caim, ele foi tão negligente que ele foi capaz de dizer a Deus: sou eu o guardador do meu irmão?
E Deus ainda foi discipular Caim. Claro, você é guardador do seu irmão e o sangue do teu irmão, né? Ou seja, lembrou para Caim que ele estava falando com Deus. Caim estava falando com Deus. Quando nós falamos com Deus, irmãos, quando o assunto é Deus, nós temos que saber que Deus pode todas as coisas. Ele é Deus na nossa vida. Ele sabe de tudo, ele pode tudo. Irmãos, a gente precisa saber, nós precisamos saber com quem nós estamos falando. Você observa, você foi em João 6, Jesus pergunta ao discípulo, o discípulo responde, mas depois da pergunta de Jesus e antes da resposta do versículo, tem um versículo que diz: mas Jesus pergunta isso para o experimentar, porque ele bem saberia o que haveria de fazer. Ou seja, Jesus sabia de tudo, irmãos. Ele sabia todas as coisas, mas ele estava perguntando para experimentar. Você nunca pensou que quando Deus pergunta alguma coisa da gente, é porque, na verdade, Ele quer que a gente faça, ou Ele quer que nós estejamos em alguma posição? Ele quer que a gente faça alguma coisa específica que a gente não está fazendo. Daí Ele vem e pergunta. Imagine comigo, Mário, como vamos alimentar a multidão? Ou, se tratando de lugar, ou Caim, aonde está o teu irmão Abel? Ou seja, Deus queria que Caim estivesse fazendo alguma coisa que ele não estava fazendo. Agora, nessa pergunta de João 5, você observa que havia uma espera por um anjo que descia uma vez ali, e a Bíblia diz que de tempos em tempos, né, descia um anjo, movia a água, e o primeiro que descesse nas águas era curado de qualquer enfermidade. Você observa que Jesus chegou e perguntou para ele: quer ficar são? E a resposta do homem demonstra total ignorância acerca de quem está falando com ele. Senhor, não tem o homem que quando a água é agitada me põe no tanque. E enquanto eu vou, outros descem antes de mim. Você vê que o homem já não tinha mais esperança. Ele era, eu acho que praticamente impossível haver alguém ali que não conhecesse Jesus. Mas aquele homem ali, ele não tinha mais esperança, ele não tinha mais a ponto de responder ao próprio Jesus. Foi Jesus que disse: você quer ficar são? E ele disse, foi logo respondendo: mas eu não tenho homem. Olha como está o coração dele. Olha para quem está voltado o coração dele. Para um homem que colocasse ele no tanque. Às vezes nós estamos assim, irmãos. Se Jesus perguntar sobre determinadas áreas na nossa vida, nós vamos jogar a culpa em alguém. Senhor, eu estou assim porque eu estou esperando uma pessoa que faça isso por mim. Senhor, eu estou assim por causa de uma pessoa que falou mal de mim. Senhor, eu estou assim por causa disso ou daquilo outro. Mas é Jesus quem está falando com você. A Bíblia diz que a resposta de Jesus foi: levanta, toma o teu leito e anda. E se você observar o restante do contexto, naquele momento aquele homem ficou são. Ele tomou o seu leito e ele começou a andar. Irmãos, é isso que Jesus quer fazer com você essa manhã. Jesus quer lhe ver andando. Jesus quer lhe ver são. Jesus quer lhe ver, irmãos, de pé, entoando hinos de louvor ao nome dele. Levante de onde você está, em nome de Jesus. É Jesus quem está falando com você essa manhã. É Jesus quem está lhe fazendo uma pergunta: você quer ficar são? Então se levante, porque chegou o leão da tribo de Judá. Agora quem está falando é a raiz de Davi, que segundo Apocalipse 3, venceu. Aliás, Apocalipse 5, venceu e é digno de abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Irmãos amados, Jesus está falando com você nesse dia, por meio dessa passagem. Levanta agora, toma o teu leito, começa a cantar, irmão. Hino de louvor a Deus. Sabe que o segredo da nossa vitória
É nós, irmãos, recebemos de Deus a nossa vitória. E o Senhor está oferecendo ela para você nesse momento. Aleluia! Eu creio na sua vitória. E eu sei que você crê também. Por isso eu quero orar por você nesse momento, agradecendo a Deus pela sua vida. Senhor Deus, muito obrigado pela vida dos teus servos. Muito obrigado por este dia de vitória, por este dia de bênção. Muito obrigado por este dia que o Senhor está falando conosco e perguntando se nós queremos, se nós aceitamos a tua cura. Em nome de Jesus, Senhor, nós aceitamos a tua cura. Em nome de Jesus, ó Deus, nós aceitamos o teu milagre sobre a nossa vida. Muito obrigado, Senhor, pelo teu milagre. Muito obrigado pela tua bênção, que é extensiva a cada um de nós e a nossa família, e ao local onde nós colocarmos a planta do nosso pé, porque ali estará o Senhor conosco. Senhor, nos dá um dia de paz. Que hoje a nossa família possa contemplar mais uma vez o teu cuidado, a tua providência. Onde quer que estejamos, Senhor, que o Senhor esteja conosco. Ó Deus, nos dando vitória, nos colocando no nosso lábio o hino de louvor a Ti. Ó meu Deus amado, que hoje as pessoas sejam chamadas à atenção, não, Senhor, para a nossa aparência, para o que somos, temos, não, que elas sejam chamadas à atenção pela Tua presença em nossa vida. Ó Deus amado, e a Tua presença neste dia para nos curar, Senhor. Em nome de Jesus, nós Te louvamos e Te agradecemos por tudo. Amém. Agora receba uma bênção. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. A paz do Senhor, meus irmãos, e que todos tenham mais um dia abençoado e feliz na presença do Senhor Jesus.